É, alô, alô, oi, boa tarde, estão me ouvindo bem? Se tiver algum problema, a gente sempre pede para digitar ali no chat, né? Qualquer dúvida, para a gente poder interagir. Dúvidas também em relação ao som, imagem, que possam estar ocorrendo aí na transmissão. Então, eu sou Marcelo Dalla, sou médico de família e comunidade de Secretaria Estadual de Saúde e estamos recebendo hoje a doutora Silvana Guasti Almeida. Ela é referência técnica na CESA, né? Ela depois vai explicar um pouco melhor a função dela, e prontamente aceitou o convite diante da situação de saúde pública que a gente está passando, né? O sistema de saúde ele está bem organizado em relação a alguns anos atrás, mas eventualmente nos defrontamos com alguns desafios e estamos diante de um desses, né? Que é a situação da coqueluche, que a doutora Silvana, para quem eu passo a palavra, vai falar para a gente agora na tarde, né, explicando um pouquinho como está a situação estadual e a importância do problema para todo profissional de saúde, especialmente na atenção primária. Então, com a palavra, doutora Silvana. Então, boa tarde, meu nome é Silvana Guasti. Pode ser que algum de vocês já me conheçam, porque eu sou médica da Secretaria de Estado da Saúde já há 25 anos e trabalho com meningite e influenza, então, e as doenças imunopreveníveis, né, as outras doenças imunopreveníveis. E por conta disso, então, já estive em vários municípios do estado, em várias regionais, assim como já recebi várias pessoas aqui em Vitória em palestras, em encontros da Secretaria de Estado. Mas hoje o nosso grande desafio é falar de coqueluche. Então, a coqueluche vem desafiando não só nós do Estado do Espírito Santo, mas a União, né, o Brasil como um todo. E é uma doença que ela é universal, ela pode acontecer em qualquer parte do mundo. Então, vamos começar aqui passando a, o primeiro slide. Então, a coqueluche, ela é muito conhecida também como a doença da tosse comprida, que é uma característica, é o que mais chama atenção na doença, é a tosse. E, como diz o nome, tosse comprida, porque o paciente tosse, tosse, tosse e tosse. Então, não para de tossir. E, normalmente, no final da tosse, ele faz um barulho, que é um guincho, né, que é como se fosse uma expiração prolongada, e às vezes vem acompanhado de um vômito com secreção, alguma secreção que está na via respiratória. Então, daí o nome tosse comprida. É uma doença aguda que compromete o aparelho respiratório e é caracterizada, como eu falei, né, por essa tosse paroxística, né, que é essa característica aí de tossir, tossir, tossir. O agente é a Bordetella pertussis, que é uma bactéria, raramente também pode ser a parapertussis, né? Muito contagiosa, o homem é o único hospedeiro, e então passa de pessoa para pessoa com muita facilidade. Então você pode ter, ou dentro da residência, ou na escola, ou em asilos, locais mais fechados, onde a transmissão de via respiratória é mais fácil, né, facilmente acontece, as pessoas vão pegando de uma para outra. A incubação é uma média de 7 a 10 dias, então, entre a pessoa entrar em contato com a bactéria e desenvolver a doença, é uma média de 7 a 10 dias, mas pode ser um pouco mais, podendo chegar até 2 semanas. Então, a transmissão acontece com contato direto com secreções do trato respiratório. Então, aquela criança que está em contato, por exemplo, com a mãe que está com tosse, e a mãe cuida da criança, a criança pode pegar coqueluche, vice-versa. A criança com coqueluche pode transmitir para os familiares dentro de casa, pai, mãe, os outros irmãos, avós. Então, a coqueluche, ela pode dar em qualquer faixa etária. Muitas vezes as pessoas pensam, porque a gente discute mais a coqueluche na faixa etária infantil, que as outras faixas etárias não podem adquirir a doença, mas pode adquirir sim.
né? Todas as faixas etárias podem ter a doença. E, como eu falei, secreção do trato respiratório. Então, as gotículas, elas ficam nos lugares aonde a gente está. Então, se você tosse ou sobre a pessoa, ou em objetos que a pessoa está usando, você está transmitindo a doença, né? Então, a transmissibilidade vai do início da fase catarral até 3 semanas da fase paroxística, porque a coqueluche é uma doença longa, ela não melhora em 1 semana, 2 semanas. Então, inclusive, durante muito tempo, ainda se tem um pouco essa percepção de que a coqueluche só poderia ser aquelas tosses mais longas, de mais longa duração. Então, uma pessoa que está tossindo há 2 semanas, 3 semanas, já tentou um tratamento e não melhora, será que pode ser coqueluche, né? Mas agora, perante essa situação epidemiológica que nós estamos passando, o Espírito Santo e o Brasil, começou-se a pensar em essa definição de caso. Então, não é só aquele paciente que está tossindo há mais de 2 semanas. Então, temos feito diagnóstico em pacientes com tosses mais recentes. Então, quanto antes você pensar em coqueluche, quanto antes você estabelecer o tratamento, melhora a resposta, melhora a vida do paciente, melhora também a evolução da doença. Então, como eu disse aqui, a transmissibilidade, então você pode ver que é longa, né? Então, durante mais de 3 semanas, esse paciente está transmitindo a doença. Daí a facilidade de você ter surtos epidêmicos, né? A doença ter esse tipo de comportamento. E no recém-nascido, da fase catarral, até 6 semanas da fase paroxística. Então, o importante disso aqui é você guardar que aquele paciente está transmitindo a doença por períodos longos. Então, aqui a gente está falando aí uma média de 3 a 6 semanas, né? Então, vai mais de 1 mês e meio, né? E se o paciente está usando a eritromicina, diminui o tempo de transmissibilidade. Por isso que eu disse, quanto antes você faz o diagnóstico, trata, você vai melhorar não só a vida do paciente, mas a vida da comunidade como um todo, né? Então, vamos passar para o próximo. Acho que essa parte está bem colocada, bem estabelecida. Se alguém tiver alguma pergunta, depois eu respondo. Bom, quem é esse caso suspeito, né? Como a gente está falando nas nossas unidades, é importante as pessoas terem na cabeça quem é o caso suspeito. Então, as definições de caso, elas nos ajudam muito a pensar na doença. Toda vez que a gente tem um surto de uma doença, de uma epidemia, é importante a gente ter sempre na cabeça uma definição de caso, para que a gente não deixe passar nenhum caso, e também para que a gente possa ampliar o nosso diagnóstico. Então, todo indivíduo, independente da idade, como disse, pode ser recém-nascido, criança pequena, adulta, idoso, não importa. Independente da idade e estado vacinal. Então, como vocês estão vendo, os pacientes vacinados podem ter coqueluche, né? E isso, muitas vezes as pessoas falam, mas olha, já foi vacinado de coqueluche, então, por quê? Porque a vacina, ela não consegue proteger o paciente, proteger aquela pessoa que está exposta 100%. Então, é um paciente, uma pessoa indivíduo que pode ter qualquer idade, qualquer estado vacinal, e que esteja com tosse há mais de 14 dias. Está vendo? A gente volta aqui nos 14 dias, né? Então, hoje nós estamos pedindo para que, apesar dessa definição de caso, pensemos em coqueluche, principalmente quando a situação estiver nos fazendo pensar, tipo uma tosse paroxística, né? Tosse súbita, incontrolável, tossidas rápidas, muitas tossidas curtas em uma única expiração. O guincho inspiratório, que é aquilo que eu falei, tosse, 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 e infelizmente eu não tenho um vídeo aqui para mostrar para vocês, porque já tem alguns vídeos mostrando como é a tosse da coqueluche. Mas no final da inspiração faz o guincho. E o vômito pós-tosse. Então, mesmo que esse paciente não tenha ainda 14 dias, mais de 14 dias de tosse,
se ele preenche a definição de caso suspeito, podemos começar a pensar em coqueluche, porque daí para o diagnóstico é um passo, tá? Vamos lá. Então, vamos falar das fases da coqueluche, né? Então, assim, essas fases elas são descritas já dessa forma há muitos anos, né? A fase catarral, que são as primeiras 2 semanas, começa com uma congestão nasal, secreção nasal aumentada, a diminuição do apetite, febre baixa, tá vendo? Uma tosse pouco intensa, mais infectante. Então, o que faz a gente lembrar essa primeira fase aqui? Pode ser um resfriado comum, vocês concordam? Uma congestão nasal, com uma secreção nasal, diminui um pouco o apetite, não tem uma febre bem baixa, ou pode não ter febre, isso é uma característica importante dessa fase. E uma tosse que não é tão importante. Então, uma outra coisa que é importante a gente falar nesse momento é que quando você for fazer uma história do paciente com tosse, você não vai perguntar só, como é que está a sua tosse? Você tem que perguntar quando começou sua tosse, de que você se lembra de começou, mesmo que essa tosse não era tão importante, você está se sentindo doente há quanto tempo, para que a gente possa fechar bem essa definição, esse diagnóstico, né? Então você vê, durante 2 semanas esse paciente fica assim, meio que inespecífico, né? A gente pode falar dessa forma aí. A partir da segunda semana, que aí a gente já vai para mais 30 dias, a 6 semanas, o paciente começa com uma tosse intensa, especialmente à noite, mas pode tossir muito de dia, mas é mais quando ele deita. Os paroxísticos expiratórios seguido do guincho, tá vendo? Então, tosse durante a expiração e guincha no inspiratório, né? E o vômito com o muco, né? Porque a agressão da bactéria na via respiratória produz esse muco espesso, que lembra uma clara de ovo, né? Como você imagina a gente pegando aquela clara de ovo, ela é grudenta, então aquilo ali fica na via respiratória. Então, isso também faz o paciente querer tossir muito para que ele consiga colocar aquele muco para fora, né? E são muitos episódios ao dia, né? 10 a 30 episódios ao dia são descritos. Então, você imagina como que isso atrapalha a vida do paciente, né? O paciente tem dificuldade para estudar, tem dificuldade para trabalhar, o bebê tem dificuldade para mamar. Então, assim, isso agrava, né, a vida do paciente, dificulta a vida do paciente. E depois a fase da convalescência, volta episódios de tosse comum, que vai de 2 a 6 meses. Então, você vê que é um paciente que tosse muito tempo, né? Você pode botar aí que ele tosse quase que meio ano, né, entre o começo da doença e depois o final da doença, que já é a fase de convalescência, né? Então, eu acredito que para que nós possamos fazer esse diagnóstico, nós temos que estar muito atentos à história, como eu falei. Então, a história anterior faz com que você possa pegar essa doença, mas você possa diagnosticar essa doença de forma mais precisa, né? Então, depois, se eu tiver coragem, eu vou fazer aí como é que é a tosse da coqueluche para vocês, com guincho e tudo. Vamos para o próximo. Antes de você continuar, Bom, diagnóstico. aquele vídeo que eu mandei para você, que acho que você já tinha visto do CDC, eu coloquei ali no chat para o pessoal, se quiser assistir, né? Mas se depois quiser fazer a simulação, né, de como é que é a tosse, não tem problema não, a gente aceita aí a demonstração. E antes de você continuar, tem até uma pergunta que eu acho que tem a ver com o que você vai falar aqui. Vou passar aqui porque são várias, né? Uma delas é a pergunta sobre a necessidade a dificuldade em conseguir o tubo, né, para coleta de secreção nasofaringe, que está, não sei se é alguma dificuldade pontual, mas foi o município que colocou aqui, né, e parece que está tendo alguma dificuldade, depois a gente pede para esclarecer um pouco mais, e que tem a ver com a coleta, né, de material para diagnóstico.
E uma outra que acredito que você vai falar mais para frente, que seria em relação à proteção dos profissionais que entram em contato com casos diagnosticados. Tá? Depois, se precisar, eu repito a pergunta. Então, talvez essa aqui que você vai falar de diagnóstico, essa questão do tubo aí, se tiver alguma informação, né? Tubo para coleta do material de nasofaringe. Ok? Pode continuar. Eu acho que eu vou falar do diagnóstico laboratorial, depois eu falo do nosso laboratório central, que é o LACEN, que está recebendo o material de nasofaringe, que está sendo encaminhado, e aí até vou falar quando que isso é importante, em que momento. Então, assim, por enquanto eu estou falando da doença, do diagnóstico, vou falar do laboratório, depois eu vou falar da nossa situação atual no Estado, né? E aí, porque a gente sempre acaba tendo problemas com diagnóstico laboratorial, então eu vou dizer para vocês o que está acontecendo hoje e o que a gente tem que fazer. Bom, o isolamento da bactéria é em material de nasofaringe e pode ser feito através de cultura e PCR. O hemograma desse paciente suspeito, normalmente ele vem com uma leucocitose importante, mais de 20.000 leucócitos, com predomínio de linfócitos. Então, as custas de linfócito é que os leucócitos aumentam. Então, isso aqui chama muito atenção quando você está com um paciente que está tossindo muito, e você faz um hemograma. E aí você vai ver a leucocitose e o predomínio de linfócito. Então, não podemos, nesse momento, deixar de pensar que podemos estar frente a um caso de coqueluche. No lactente, a linfocitose, o aumento de linfócitos, ele pode ser, ele é preditivo de gravidade. Então, o paciente, o lactente com linfócitos muito altos, nós temos que pensar em gravidade para ele, né? E o raio-x com uma pneumonia, que a gente chama de estriada, que é aquele coração como se tivesse umas felpas, né? Que a gente chama de coração felpudo. E pode ter atelectasias, enfisema, né? Então, eu vou colocar vou responder as duas perguntas. Então, o que acontece? Toda vez que a gente está no momento de surtos, né? Nós já tivemos epidemias, nós vivenciamos isso muito recentemente com a influenza em 2009, a dificuldade de você poder processar o material, porque algumas vezes, como tem uma demanda muito grande de material para você poder, para você cultivar o agente e depois para você fazer o diagnóstico laboratorial, dependendo de que agente você está lidando, né? No caso, uma bactéria, na época da influenza, da gripe, era um vírus. Então, começa a haver cada vez mais as pessoas requisitam o diagnóstico laboratorial, até porque algumas vezes isso é necessário, dependendo do momento epidemiológico. Então, o que está acontecendo hoje em relação ao nosso laboratório central? A última informação que nós tivemos dentro da vigilância epidemiológica é que nós estávamos sem o SUAB para coleta de material de nasofaringe, que estava sendo comprado e que ele estava, mais ou menos a semana passada, ele deveria estar chegando essa semana no estado. Então, é para o SUAB. E para fazer a cultura do material, para preparar a cultura, o LACEN também estava com dificuldades no material. Então, foi feito uma conversa entre gerente de LACEN, gerente de vigilância em saúde e os nossos coordenadores de vigilância epidemiológica, para que a gente pudesse colocar para os municípios, colocar para o nosso estado a situação que a gente estava passando, que era uma situação de limitação de diagnóstico laboratorial por falta de material. Porém, nesse momento epidemiológico, então, paralelo a isso, a vigilância epidemiológica
está escrevendo uma nota técnica. Na verdade, essa nota técnica já está pronta, porque depois que fica provado, normalmente em todas as epidemias, isso acontece em algum momento. Quando fica provado a circulação do agente, no caso a bordetela, nós já temos, a última informação que eu tive eram 10 casos comprovados de bordetela no estado do Espírito Santo esse ano. Depois que já fica comprovado a circulação do agente, não se faz mais necessário, para todos os casos, você fazer coleta de material. Então, nós estamos vivendo, não só por causa dessa situação difícil laboratorial, por causa dessa situação difícil, porque com o aumento do número de casos, fica impraticável você fazer diagnóstico laboratorial de todas as pessoas, desde que já está comprovado. Então, nós estamos vivendo um momento em que essa nota técnica diz o seguinte: ela ainda não foi liberada, ela está em estudo, mas ela provavelmente vai limitar a coleta a pacientes abaixo de 1 ano, internados. Mas eu acredito, eu gostaria que vocês escutassem isso como uma informação, mas aguardassem a confirmação, porque isso vai sair de dentro da nossa gerência de vigilância em saúde. Mas como eu participei da elaboração da nota técnica, eu estou falando aqui como uma técnica da Secretaria de Estado e não vejo problema de colocar isso para vocês, porque isso é uma realidade em outras epidemias, né? Não foi diferente com a influenza e não é diferente em outras doenças, quando você já está com uma situação definida. Eu acho que essa pergunta eu respondi. Qual é a outra, Bom, Marcelo? a outra foi em relação à proteção do profissional, vamos dizer assim, né? Se ele tem contato com um caso que foi diagnosticado de coqueluche, ou mesmo suspeito, né? Que medidas que devem ser feitas, né, para esse profissional? Tem uma orientação já, né, mas eu queria que reforçasse, que foi uma pergunta que surgiu aqui, pode ser dúvida de várias pessoas, né? Essa resposta eu vou falar um pouco mais à frente quando a gente falar de quimioprofilaxia, porque ela se encaixa nisso aí, tá? Então, assim, do diagnóstico laboratorial, eu queria chamar a atenção dessa linfocitose em lactente, porque são eles que mais sofrem com a doença, com a coqueluche. Então, eu gostaria de chamar a atenção das pessoas envolvidas no diagnóstico da coqueluche, envolvidas com o paciente alvo, né, de coqueluche, não esquecer disso, porque esse preditivo de gravidade ele pode ajudar muito no momento de você tomar uma decisão ou de manter esse paciente internado até que esses linfócitos abaixem, né, ou que esse paciente merece ser observado mais de perto, por essa gravidade, né? Então, vamos lá. Isso aqui é um raio-x de um paciente com coqueluche. Como eu disse para vocês, lembra um coração com umas felpudo, né? Então, você vê que não é um desenho muito bem definido, né? Então, lembra um coração mesmo com felpudo. Bom, o diagnóstico diferencial, como a gente não pode deixar de pensar, né? Perante quanto mais diagnósticos você tem na cabeça, você tem mais chance de acertar. Então, seriam as pneumonias por clamídias, outras bordetelas, pneumonia por micoplasma, parainfluenza, uma bronquiolite, né? Os bebês pequenos podem ter bronquiolite e lembra muito a coqueluche. A própria bronquite, né? Bronquite asmática, a fibrose cística, um corpo estranho em vias aéreas e a broncopneumonia, né? Então, vocês podem ver que realmente é uma gama enorme de diagnósticos que você, com um paciente desse, você não pode deixar de pensar, né? As complicações, infelizmente, as pneumonias outras, bacterianas, um agravamento de tuberculose que esteja latente, atelectasias, como eu disse, pneumotórax,
pneumomediastino, enfisema intersticial e subcutâneo. Otite média, sinusite, peteques e hemorragias, hérnias, prolapsos e a encefalopatia coqueluchosa. Vamos para o próximo. Então, a conduta, não podemos deixar de internar os casos graves, especialmente os lactentes, e fazer o isolamento respiratório, porque, como nós vimos, esse paciente, ele transmite a doença mesmo durante o tratamento. Então, ele precisa de isolamento respiratório. Bom, então aqui esse slide, ele fala mais da vigilância epidemiológica, né? De como é que a vigilância epidemiológica vai trabalhar perante um caso suspeito ou confirmado. Então, notificar imediatamente, porque a notificação é compulsória, notificar o caso imediatamente, investigar imediatamente todo caso suspeito ou confirmado, implantar as ações de controle, então que seria o bloqueio vacinal e a quimioprofilaxia, em tempo hábil, quanto mais rápido melhor, estamos protegendo a comunidade, coleta oportuna de amostras laboratoriais, então o hemograma, o suave para cultura, e deve ser realizada por profissionais que sejam treinados para a coleta. Investigar os comunicantes, as pessoas que estão em torno do caso suspeito ou confirmado, buscar novos casos, se tem um caso na comunidade, você já pode estar com outros casos instalados, avaliar a cobertura vacinal e a homogeneidade no município, isso é muito importante, por bairro, se necessário, então fazer uma série histórica daquele município e dos seus bairros, alimentar o SINAM, que é o nosso sistema de notificação de agravos, né, agravos agudos, e encerrar oportunamente após a avaliação do critério de confirmação. E manter a área sob vigilância por 42 dias. Isso é hoje o que está no nosso guia de vigilância epidemiológica em relação à coqueluche, e é o que está sendo feito pela vigilância do Estado e dos municípios. Vamos passar. Bom, tratamento, né? Tratamento e quimioprofilaxia. Então, a droga de escolha é a azitromicina ou a claritromicina, e em caso de indisponibilidade dos medicamentos, a eritromicina. Intolerância a macrolide, você pode usar sulfametoxazol e trimetoprim. E a droga de escolha, se houver contraindicação, que é a droga de escolha, né? Se houver contraindicação de azitromicina, claritromicina ou eritromicina. E a antibiótico terapia, se você usa na fase catarral, ela reduz a duração da doença. E se ela for iniciada na fase paroxística, ela torna o paciente não infectante em até 5 dias, como a gente tinha dito. Então, vê que interessante. A fase catarral, como nós descrevemos anteriormente, são as primeiras 2 semanas. Porém, a definição de caso suspeito diz o quê? Que é aquele paciente que está com uma tosse há mais de 14 dias. Mas, como eu disse antes, se a gente ficar atento para, além da tosse, para os outros sintomas que o paciente pode ter, e até pensar em coqueluche, ou você já está tendo coqueluche naquele bairro ou naquele município, você pode reduzir a duração da doença se você usa o antibiótico de eleição na fase catarral. Então, isso melhora, diminui o tempo de duração da doença. Bom, a antibiótico terapia, então, usar na fase catarral, isso eu já tinha dito. Então, a situação epidemiológica da coqueluche, no estado do Espírito Santo, 2011 e 2012. Então, aqui a gente tem, na verdade, a gente tem uma série histórica aqui. Eu coloquei isso aqui, que eu achei interessante, para que vocês possam ver em que situação que a gente está hoje. Esses dados já estão um pouquinho modificados agora, porque a gente teve caso, já tem outras notificações agora do começo da semana, mas, então vocês podem ver como que foi modificando os casos notificados nos últimos 7 anos, de 2005
para cá, para 2012. Então, nós estamos, se a gente colocar aí, de 2005, 95 casos, nós estamos com quase 700 casos notificados no estado. E casos confirmados, 348 casos confirmados. E 7 óbitos. Então, vocês podem ver que houve realmente nós estamos numa situação de epidemia da doença. E uma coisa também que chama atenção é que depois que você confirma os casos, ou que você começa a falar da doença e começa a divulgar como que se faz o diagnóstico, a tendência é aumentar o número de casos notificados e, consequentemente, confirmados também depois. Porque as pessoas da área da saúde começam a ficar mais atentos e porque esse número de 679 casos notificados hoje, ele provavelmente é uma ponta do iceberg. Muitos casos provavelmente não foram notificados e vão começar a ser notificados agora que estamos pensando mais em coqueluche e melhorando então a notificação e confirmando melhor os nossos casos. Vamos passar. Bom, então aqui, deixa eu ver. Então eu fiquei de falar de quimioprofilaxia. Então a pergunta é como proteger? A pergunta foi mais em relação ao profissional de saúde, né? Pelo que eu entendi. Se não me engano, foi a Carolina de Guarapari, e eu imaginei que deve ter dúvida de outros profissionais. Então, certamente, assim, deve ser a seguinte situação: a gente está na unidade de saúde ou no hospital e entra em contato com uma criança, que você tem um adulto, que seja, né, suspeita de coqueluche, a gente comunica, notifica, né? E o que fazer com aquele profissional, né? Ele teve contato ali com aquela criança naquele momento do atendimento, ou até por um período maior, né? Digamos que está internado, né? No período de internação. Porque a gente está falando aqui a maioria de atenção primária, mas muitos atuam nos dois ambientes, né? Atuam em unidade de saúde e atuam no hospital. Então, pode ser que tenha contato num desses dois ambientes com algum caso suspeito ou já em tratamento, né? Então, a dúvida é essa: como que é a quimioprofilaxia para o profissional? Então, assim como os contatos do paciente, né, os familiares, o profissional de saúde que entrou em contato, que não estava protegido, né, que não estava com o equipamento de proteção individual, os EPIs, se ele entrou em contato com a secreção do paciente e não estava nem com luva, nem com máscara, que poderia protegê-lo, ele vai ter que instituir a quimioprofilaxia, sim. E exatamente como eu falei do tratamento, né? A azitromicina ou claritromicina, e se o paciente tiver intolerância a macrolide, vai usar sulfa. Tá bom, Marcelo? A pergunta da Renata aqui, a duração do tratamento, eu acho que você falou antes, mas se pudesse repetir. Aí tem mais uma pergunta aqui de Jatelli de Vitória, né? Uma dúvida que eu ia até te colocar também. A recomendação do reforço vacinal para gestante. É uma pergunta, e se é feito com vacina celular. Se existe uma recomendação, né, de reforço vacinal para gestante, e se caso existe essa recomendação, se é feito com vacina. Então, o tempo de tratamento do paciente são 7 dias, né? São 7 dias, inclusive teve um pouco de discordância, porque tem alguma literatura que fala em de 5 a 7 dias de tratamento, né? E o que está acontecendo em relação às gestantes é que o Ministério da Saúde ele está em estudo. Atualmente a gente ainda não está fazendo vacina para adulto,
o Ministério da Saúde ele está estudando a possibilidade bem próxima, provável, nós já estamos recebendo algumas informações sobre isso, em vacinar adultos, mas nós ainda não recebemos isso de uma forma definitiva. Então, não, inclusive, antes de vir, eu conversei com o grupo de programa estadual de imunização, que é o PEI, e não foi dada nenhuma orientação até esse momento. Na verdade, eu conversei com eles no final da semana passada. Não existia nenhuma orientação ainda para fazer no serviço público a vacinação de adultos. Embora a gente saiba que isso está sendo em estudo a passos largos para que a gente possa fazer, mas ainda não temos a recomendação. Então, nós estamos fazendo a vacinação de crianças na rotina de 2, 4 e 6 meses, depois um reforço aos 15 meses e um reforço entre 4 a 6 anos. É isso que o Estado está fazendo. Quando você toma uma água aqui, teve uma pergunta da Andressa aqui, eu pedi para ela tentar ser um pouquinho mais específica. Ela pediu para falar um pouco sobre a sorologia para coqueluche, né? Não sei se ela tem alguma dúvida específica, eu estou vendo que ela está digitando aqui, né? E a Ana Paula, ela é de Santa Leopoldina, está colocando que teve um caso de uma criança com coqueluche tratado no hospital infantil. É uma dúvida interessante aqui. A pergunta dela é assim, você deve estar vendo aí no chat também, Silvana, que devemos notificar aqui em Santa Leopoldina, ou, né, no caso, mesmo ele tendo sido tratado aí no hospital infantil, né? Quer dizer, a criança se deslocou para cá e fica a dúvida, quem notifica, né? Então, se você pudesse esclarecer. E eu estou aguardando aqui a Andressa também, eu estou vendo que ela está digitando aqui, se ela tem alguma dúvida específica sobre a sorologia. E, bom, responde essa que tem mais uma aqui, mas Santa depois para dar sequência. Teve um caso de uma criança deles, né, residente de Santa Leopoldina, pelo que eu estou entendendo, que foi tratada no hospital infantil, então foi internada no hospital infantil, provavelmente, né, foi tratada lá. Como é que acontece isso em vigilância? Quem tem acesso ao paciente, então, no caso, por exemplo, se a criança é residente em Santa Leopoldina, veio para o infantil e foi internada e tratada, o hospital infantil tem que notificar. Então, o hospital infantil notifica para Vitória, já que ele está dentro do município de Vitória, que é a nossa capital. Então, Vitória vai gerar a informação. E como foi uma internação provável, Vitória também vai nos informar quando esse paciente teve alta. Então, eles devem notificar e finalizar o caso, porque só eles têm essa informação de internação e de finalização de alta, apesar do paciente ser residente em Santa Leopoldina. Então aqui a Andressa esclareceu aqui a dúvida dela, lá de Batiba, né? Então assim, tem um questionamento da equipe, do membro da equipe, se está sendo usada a sorologia como diagnóstico ou somente a cultura, né? Para dar o diagnóstico, se a sorologia é usada para diagnóstico. Não, o LACEN só estava fazendo, na verdade agora, como eu disse, está com um problema para o material de cultura, estava fazendo a cultura da bactéria, não estava usando sorologia, não. Estava sendo feito cultura mesmo. Tá? Nós não fazemos, até onde eu tenho informação, o LACEN não faz sorologia para coqueluche. Bom, a outra pergunta aqui, deixa eu ver aqui, a Renata Zanini, eu não consegui identificar o município, depois ela podia digitar aqui para a gente. Pergunta simples aqui, mas importante, a eficácia da vacinação. Então, isso é uma pergunta interessante, mas não existe uma resposta
Ainda tem vários estudos sobre isso. Não existe ainda uma resposta. Você diz a eficácia por tempo? Quanto tempo? É tempo que ela está perguntando? Não, não foi específica. Ela é de Venda Nova, Renata. Então, o que se acredita hoje é que tem alguns estudos já falando sobre isso, porque com o aumento do número de casos de coqueluche no Brasil e no mundo, começou-se a estudar mais a questão da vacina, da eficácia da vacina, por quanto tempo a pessoa que é vacinada, que ela está protegida. Então, existe assim, ainda muitas dúvidas, mas se acredita que por mais ou menos alguns estudos, 5 a 10 anos, essa pessoa está protegida contra a doença. Porém, ela não está 100% protegida. Então, você vê que, por isso é que é uma doença difícil, porque você tem uma vacina, a vacina protege, mas ela protege por um tempo pequeno e ela não tem 100% de proteção. Então, temos que ficar atento. Vou voltar aqui, a Andressa, lá de Batiba, deu uma especificada mais na pergunta dela. Na verdade, sim, ela tinha Uhum. ciência, né, da não realização da sorologia. Mas o que eles querem saber é se vale a pena solicitar, até assim, orientar, de pagar para fazer a sorologia, se isso valeria a pena, se teria alguma indicação, né? No caso, a orientação que o LACEN faz, né, é geral para todos, mas assim, vale a pena do ponto de vista clínico. Astrologia. Então, como eu disse no momento que me foi perguntado a respeito do diagnóstico laboratorial, nesse momento epidemiológico, não. Normalmente, a gente vai muito na busca do diagnóstico etiológico quando nós ainda não temos casos confirmados. Então, teve um momento da epidemia, no começo da epidemia, que nós estávamos sem diagnóstico laboratorial. E isso estava gerando muita angústia, tanto em nós, nos profissionais da vigilância epidemiológica, quanto nos todos os profissionais envolvidos no diagnóstico da coqueluche, e até o próprio Ministério, Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado, o LACEN, todos envolvidos buscando para que a gente tivesse casos confirmados de Bordetella por diagnóstico laboratorial. Mas, como eu disse, no atual momento epidemiológico, que nós já temos 10 casos confirmados laboratorialmente da Bordetella, não existe mais essa necessidade de que a gente tenha a confirmação laboratorial da bactéria. Com exceção, como eu disse, como nós estamos elaborando essa nota técnica, com exceção dos pacientes menores de 1 ano, por serem aqueles pacientes que têm a chance de desenvolver a doença de uma forma mais grave, tem chance de evoluir para o óbito. Então, nesses pacientes, nós estaríamos mais envolvidos em confirmar a doença laboratorialmente. Tem várias dúvidas aqui, algumas até semelhantes, assim, no pegar da Ana Paula, lá de Santa Leopoldina, que ela está dizendo que tem alguma dificuldade, não tem recurso para detecção. E, pelo que eu entendi, alguma dificuldade com referência, né? Aí a pergunta é assim, como fazer com os casos suspeitos? Tem alguma referência que podemos mandar? É lá de Santa Leopoldina a dúvida, mas eu vi que alguns colocaram situações semelhantes, né? Mas então a pergunta Referência para. eu acho que no caso da referência para atendimento mesmo, né? Pelo que eu pude entender aqui da Ana Paula. Se tem alguma referência que pode encaminhar, né? Não existe uma referência, até porque você pode atender
uma coqueluche em qualquer unidade de saúde do estado. Você pode pensar na doença, você pode pedir um hemograma, se for o caso, ou até um raio-x de tórax, se houver necessidade, tratar esse paciente. Inclusive, uma maior parte dos pacientes são tratados em domicílio, né? A maior parte dos pacientes. Um pequeno número de pacientes é que são internados. Então, não existe nesse momento, não existe nenhum tipo de orientação para que os pacientes suspeitos de coqueluche sejam referenciados para uma unidade específica. Não, não existe. Só para esclarecer aqui que a Ana Paula que clareou a ideia que realmente para atendimento eles têm referência, né? Não é esse tipo de problema. A dúvida mais em relação aos exames, mas pelo que eu entendi, os contatos até com a própria equipe também, né, Silvano, para essas informações, essas orientações podem ser feitas, né, para as equipes de referência ali na própria CESA, né? Então, eu acho que a dúvida em Claro. relação a exames, né, o próprio LACEN, depois você pode explicar um pouquinho mais, acho que você colocou um contato no final, né, para o pessoal precisar de mais É, orientação, que não dá tempo de responder tudo aqui, mas nós temos um grupo que são das doenças imunopreveníveis dentro da NEV, que é o Núcleo de Vigilância Epidemiológica, na Gerência de Vigilância em Saúde. Eu coloquei o telefone e o nosso e-mail. A referência, a, eu trabalho no grupo das imunopreveníveis, mas a referência estadual da coqueluche hoje é a doutora Valéria Nogueira Dias, com a qual eu trabalho junto com ela, mas nós estamos à disposição, tanto eu quanto ela, para que a gente possa ajudar a responder as perguntas, tanto por e-mail quanto pelo telefone. A gente tem pedido muito que as pessoas se comuniquem por e-mail, porque facilita, fica registrado. Às vezes é um momento que a gente ou está atendendo alguém, ou está em algum lugar fazendo alguma palestra, ou atendendo alguma outra solicitação. Então fica registrado e a gente pode responder oportunamente, o mais rápido possível. E acho que é isso. tá desligado. Ó, a dúvida é assim, se bastaria mesmo o raio-x e o hemograma para, num caso respiratório, sintomático respiratório, bastaria o raio-x e hemograma como exame complementar, né? Pelo que você falou, se é suficiente para a gente poder. Sim, na verdade, o hemograma, se você tem um paciente que está preenchendo aí os critérios de caso suspeito, o hemograma já vai nos ajudar muito. Um hemograma sem leucocitose ou sem leucocitose com linfocitose, você é, já não vai pensar tanto em coqueluche, né? Mas ele é fundamental, o hemograma é fundamental. E se você achar que o paciente pode estar tendo algum tipo de complicação, dependendo da situação clínica do paciente, da idade do paciente, você pode fazer o raio-x de tórax, que pode ajudar também. Vai compor aí o diagnóstico. E o período ideal para a realização do hemograma, Silvana? A Carolina está perguntando aqui. Só antes de você responder, claro que são muitas Uhum. dúvidas, né? E estou achando interessante aqui porque o pessoal não está perdendo tempo, está mandando mesmo um monte de dúvida aqui no chat. E assim, Aham. o sistema do telesaúde, para quem está inscrito, lembrando, aproveitando para lembrar, que tem um sistema dos teleconsultores, né? Que pode ser utilizado. Tem instrução na página que os municípios podem utilizar quando tiver dúvidas específicas. É claro que ela não é síncrona, né? Como a gente fala, não é imediatamente a resposta. Tem até 72 horas para responder. Então, pode utilizar em caso de dúvidas, né? Talvez em doenças agudas é um pouquinho mais complicado, não vai ter essa resposta imediata, mas também pode ser utilizado em caso de outras condições respiratórias aí importantes. Então, voltando à pergunta aqui da Carolina, Na verdade,
Sumiu aqui. Sumiu mesmo? Ah, sim, é o descanso. Voltou. Então, como eu disse, por ser uma doença muito longa, quanto antes você pensar na doença e pensar em investigar, melhor, né? Então, o período ideal para você fazer o hemograma é no momento que você pensa na doença. Então, se você pensou na doença, não deixe de pedir um hemograma. Mesmo que você tenha que talvez repetir esse hemograma na próxima semana, ou nas próximas 72, ou 3, 4 dias, né? Porque o período ideal para você assim fazer é quando você pensa. Mas você pode fazer um hemograma no início da doença e ainda não estar tão característico da doença. Então, eu não vou deixar, assim, dito para vocês que é a fase paroxística, porque se você só fizer o hemograma na fase paroxística, que já está mais claro que é uma coqueluche, inclusive clinicamente, você pode deixar de diminuir o tempo de doença, como eu disse, que é na fase catarral, quando você faz o diagnóstico, que você trata e você diminui o tempo de doença. Então, pensou na doença, colhe um hemograma. Mesmo que você acompanhando esse paciente, você vai precisar de fazer talvez um segundo hemograma. Nem sempre, mas pode acontecer. Vamos que o paciente não melhora e você pelo hemograma achou que não era coqueluche logo no começo, mas que ele mantém uma tosse e vão aparecendo os outros sintomas, e você acaba que resolve pedir um segundo hemograma. Então, eu acho que a melhor resposta realmente é essa. Pensou na doença, colhe o hemograma, porque pode facilitar o diagnóstico. O pessoal está curioso, querendo saber se você vai representar a tosse aqui. Vamos deixar o melhor para o final. Tem mais umas dúvidas aqui, que a gente também está esgotando o nosso tempo. Nós ainda temos uns 5 minutinhos. Mas a dúvida aqui é o seguinte: um caso clínico, né? Fica um pouco difícil da gente identificar. É uma criança de 6 meses, a tosse há mais de 3 semanas, com febre. E ele já tem alguns exames aqui com aumento de plaqueta, linfocitose, discreta leucocitose e aumento de plaquetas. Então, estou entendendo que é um caso com tosse há 3 semanas e febre, né? 6 meses. É lá de Guarapari. Não, desculpa, Juliana. Agora eu perdi aqui de onde que ela é. Mas é esse o quadro clínico, Silvana. Saber um aumento de plaqueta. Uma criança com 6 meses, tosse mais de 3 semanas, febre, e vem com um exame com uma discreta leucocitose, linfocitose e aumento de plaquetas. Se teria algum significado esse aumento de plaquetas suspeitando de coqueluche? Não, qual é a clínica do paciente? Não colocou a clínica. É tosse 3 semanas e febre, uma criança de 6 meses. Então, uma tosse há mais de 3 semanas já nos faz pensar em coqueluche, né? Uma tosse há mais de 2 semanas, né? Agora, uma linfocitose e discreta leucocitose, porque aqui, tosse há mais de 3 semanas, já estaria na fase paroxística, que a fase catarral é 2 semanas. Então, já estaria na fase paroxística. Então, ele deveria ter uma leucocitose mais importante. Se é uma discreta leucocitose, então já me faz pensar talvez numa outra coisa, né? Ou até vamos dizer, uma pneumonia viral, já que o paciente tem febre. Eu acho que tem que ser melhor caracterizado, melhor avaliado esse paciente. Até de repente fazer um raio-x de tórax, fazer um exame físico mais bem feito, ou até ele pode estar com alguma complicação, ele pode ser uma complicação de uma coqueluche, porém
o que me faz não pensar em coqueluche aí é essa leucocitose discreta, né? Coqueluche cursa com leucocitoses importantes, principalmente em crianças menores, tá? Mas realmente fica difícil de avaliar assim um caso clínico, mas eu tentei pegar as coisas mais importantes para tentar ou confirmar ou descartar, né? Só uma última dúvida aqui, porque tem várias aqui. Eu tentei organizar o máximo que eu pude, né? Assim, mas surpreendeu a quantidade de pessoas, que é positivo. Acho que, como é uma condição que chama a atenção, a gente também não pode perder tempo, né? Estou vendo o pessoal trocando e-mails aqui. Uns até tem que agradecer porque ajudaram a responder as perguntas aí, cruzaram as informações. Eu achei interessante, um ajudou a responder para o outro, né? Mas a dúvida que veio do Alisson, se eu não me engano aqui, esses contactantes, né? O que a gente faz? Trata da pica ou deixa quieto? Então, o que eu poderia você fala Tomate, né? Usar do caso, né? Você disse que a gente pode colocar informações aqui no chat depois? Porque isso é importante. A gente pode colocar depois? Uhum. Então, assim, Sim, podemos completar algumas informações, né? então o que os comunicantes do caso, né? Do caso suspeito, eles têm que ser avaliados, né? Então, as crianças vão ser avaliadas, se a caderneta de vacinação está em dia, se há necessidade de algum tipo de bloqueio vacinal naquele local, né? Como eu disse antes, avaliar a cobertura vacinal do município, a homogeneidade, ver se nós estamos perante um bolsão de não vacinados ou de crianças incorretamente vacinadas, porque o que a gente tem visto muito é crianças que tomaram as doses, 2, 4, 6 meses, e às vezes não tomaram reforço de 15 meses, de 4 a 6 meses. Então tem que avaliar as cadernetas de vacinação, ver da necessidade ou não de fazer algum tipo de bloqueio vacinal, proceder à medicação nos contatos íntimos desse paciente, que pode ser feito com azitromicina, ou no caso a claritromicina, a teritromicina, né? Então, basicamente é você avaliar a vacina e proceder o medicamento. Então, vou mostrar. É assim, quando, quando a gente vai perguntar, porque às vezes você fala, e aí, a tosse tem guincho? Então, as pessoas, às vezes, nem todo mundo consegue entender, né? Do que você está querendo dizer. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a criança tosse, 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 e no final da tosse ela faz... "Ah!" É uma inspiração, né? Prolongada. Isso aí é o guincho da coqueluche, né? Então, tosse, depois vocês vão poder assistir, você colocou aqui, né, Marcelo? O vídeo? O link para o Ah, o vídeo link. do Center Disease Control, né? Aquele que eu te mandei, que eu achei interessante. Tem vários links, é um site dentro do CDC só sobre coqueluche. E aí ele tem uns vídeos específicos de algumas gravações, então como é uma referência boa, eu achei por bem colocar, né? Assim que o CDC eles selecionaram casos específicos para não ter dúvida, né? Então como é uma referência científica, né? Vamos dizer assim, então eu achei que valia a pena. Mas é claro que cada criança, dependendo do tamanho, dependendo da gravidade, isso vem de uma forma diferente, mas é exatamente isso, né? Como se fosse uma inspiração mais prolongada que dá um guincho, né? É claro que eu não estou fazendo perfeito porque eu não estou com coqueluche, mas é mais ou menos assim. Só uma última coisa, o Alisson insistiu aqui, vamos ver se eu respondi em relação aos comunicantes, né? Então, se houve a notificação de um caso suspeito, certamente a investigação epidemiológica vai buscar
mais informações sobre esses contactantes, né? Como é que está o Claro. estado vacinal. Então não precisaria, em tese, certamente não precisa notificar o comunicante. Você tem que comunicar o caso suspeito, né? É, E aí, se suspeito uma investigação. é, assim, cada situação é uma situação. Então você tem que inserir esse paciente dentro da sua realidade, né? Então você tem que ver se esse paciente, é, se ele avaliar exatamente isso, com a idade, em que momento epidemiológico ele está, em que momento da doença ele está, é, quem são os comunicantes dele. Então, a vigilância epidemiológica tem que fazer essa história do paciente para que aí possam ser tomadas decisões a respeito de quem vai precisar de vacinar, de quem vai precisar de usar medicamento. Cada caso é um caso, são casos que devem ser avaliados um a um. Ok? A gente espera que, apesar da aula ser necessária, que a gente não tenha mais caso de coqueluche, que essa situação seja passageira, que tenha sido uma situação pontual, né? Apesar dela estar ocorrendo há vários anos. Então, pedir para o pessoal ficar atento aí às notas técnicas. Eu sei que a doutora Silvana ela tem informações mais atualizadas, mas algumas coisas tem que esperar o momento certo para divulgar, até para não criar atitudes ou condutas inadequadas, né? Então a gente percebeu o zelo dela e o cuidado na hora de passar as informações. Então, a partir do momento que tem notas oficiais, notas técnicas, para a gente seguir a recomendação, como me pareceu que a maioria está fazendo. Então a gente fica muito satisfeito que essa rede está funcionando, né? E, mais uma vez agradecer a doutora Silvana pela disponibilidade. Ela também é referência em meningite. A gente está tentando articular uma web sobre meningite. Vamos ver se até o fim do ano a gente faz, né, Silvana? Vamos ver se a gente consegue. Bem, eu que agradeço a oportunidade e que vocês participaram tão ativamente. Eu espero que eu tenha esclarecido pelo menos parte das dúvidas. Nem sempre a gente consegue esclarecer tudo. E uma outra coisa que eu queria dizer também é que realmente vocês fiquem atentos, porque durante uma epidemia, é, a situação às vezes vai mudando de uma semana para outra. Então, às vezes, hoje a gente está falando uma coisa, amanhã já muda a situação epidemiológica, já nos permite modificar a abordagem, né? Então, vocês ficarem realmente atentos, nos procurem, mandem e-mails, liga, tira dúvida, que assim, dessa forma, a gente pode fazer um trabalho em prol da comunidade, em prol de todos nós, e realmente alcançar o nosso objetivo, que é ter um estado com mais saúde, né? Então, muito obrigada e até a próxima.